Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no que diz respeito às comunicações mediúnicas. E esses capítulos, do capítulo 10 ao 13, tratam da natureza das comunicações e das formas mais recorrentes pelas quais essas comunicações se apresentam. Kardec nos alerta que o interesse maior deve residir nos meios de comunicação que ensejem permuta regular e continuada de pensamentos, a palavra e a escrita. Então, poderíamos acrescentar a transmissão direta de mente a mente. É muito importante porque é de uma clareza muito grande, é de um entendimento melhor. E nós estamos estudando o capítulo 11, que fala das primeiras comunicações inteligentes obtidas por meio de pancadas. Esse método que Kardec chamou de tipologia. Então, nós vimos que, através de um número convencionado de pancadas, resumiam-se em respostas sim ou não. Então, convencionava-se tantas pancadas, sim, uma pancada sim, duas pancadas não. Então, a gente bem pode ver que esse processo de comunicações tinha grandes limitações, não produzindo mais do que pequenas mensagens, porque ele era muito demorado, não dava para você ter grandes mensagens através deles. Mas não tardou que as comunicações se aperfeiçoassem. Então elas foram se aperfeiçoando, passando dessa tipologia simples, de pancadas, com respostas de sim ou não, para a alfabética, em que cada letra era indicada por determinado número de pancadas. Daí já ficou mais fácil. Convencionava-se um determinado número de pancadas para cada letra do alfabeto. E assim ia se formando as palavras e as frases. Esse método, então, ensejou a obtenção de frases, discursos inteiros, mas ainda continuou muito lenta a comunicação, muito trabalhosa. Bom, também Kardec fala nesse capítulo da linguagem dos sinais, que ele chamou sematologia. As pancadas, os espíritos costumam acrescentar uma espécie de mímica, exprimindo então a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes. E ele dá um exemplo no livro dos médiuns, nesse capítulo, sobre como que essas pancadas podem exprimir uma mímica, ou que as pessoas possam então estar se situando através delas. E o exemplo que Kardec dá é o seguinte: um senhor encontrava-se na sua sala, onde algumas pessoas realizavam comunicações. Então estavam havendo comunicações desse tipo ainda, que era naquele século início das primeiras manifestações inteligentes. E ele então, neste ínterim, ele recebeu uma carta de Kardec. E ele então se dirigiu para um outro local para poder ler a carta e guardar. E ele foi seguido por uma mesinha de 3 pés que estava sendo usada para as comunicações naquele local. Então, quando ele se retirou da sala, a mesinha o seguiu. E daí interrogaram esse espírito, porque por trás daquela mesinha tinha uma manifestação inteligente. Interrogaram esse espírito e ele disse ser um espírito familiar de Kardec. Quando então Kardec tomou consciência desse fato,
ele interrogou esse espírito, por que aconteceu aquele fato, por que ele seguiu aquele senhor que recebeu a sua carta. E olha o que o espírito respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, para poder, quando for o caso, dar a ti e a elas os avisos necessários. Então, o espírito elucidou para Kardec que era natural isso, que ele estivesse junto com as pessoas com as quais Kardec se comunicava. E aquele senhor tinha acabado de receber uma carta de Kardec. Então, nós vemos esse exemplo, né, que mostra bem que ele foi seguido por aquela mesinha simplesmente porque ele estava tendo uma correspondência com Kardec. Era do interesse daquele espírito orientar não só Kardec, mas todas as pessoas com que ele tivesse interação. Bom, vamos para o capítulo 12 agora, onde Kardec fala da pneumatografia. O que é a pneumatografia? É a escrita direta. Muitos de nós já ouvimos falar que em algumas ocasiões, até na história antiga, na época dos reis, às vezes aparecia algo, uma escrita direta numa parede ou em algum local, e isto aí, às vezes, era um fenômeno que não tinha explicação, porque somente a doutrina espírita que veio dar essas explicações. Essa escrita direta ou pneumatografia é um fenômeno espontâneo e é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Então ele não precisa de lápis, ele não precisa de papel, ele não precisa de nada. Ele escreve com os meios que ele tem. E é um dos mais extraordinários fenômenos do espiritismo. Então, como é que se obtém esse fenômeno? Pelo recolhimento, pela prece e pela evocação. Apesar de às vezes acontecer espontaneamente, ele também pode ser obtido pela prece ou pela evocação de algum espírito. E se ele tiver a condição de fazer isso, ele vai então fazer. E o local onde é feito, onde acontece essas manifestações, pode ser qualquer um, independente de ter ou não lápis, papel à disposição. Em qualquer local é possível, então, obter esse fenômeno. O que é necessário para que haja esse fenômeno? Condições morais e faculdade mediúnica para tanto. Como nós já explicamos várias vezes, para todos os fenômenos mediúnicos tem que haver um intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, para que se dê esse fenômeno. Então, nesse caso da comunicação também da escrita direta, é possível que ela aconteça, embora seja raro esse acontecimento, mas tem que existir o quê? Essas condições morais para que aconteça e também a faculdade mediúnica. Então, aquela pessoa que está presente e que às vezes nem sabe que tem essa faculdade de fenômenos físicos, porque torna-se um fenômeno físico, embora através das palavras, das frases, torna-se uma comunicação inteligente. E como que ocorre? Como é que os espíritos conseguem fazer isso? Eles tiram o seu material do elemento primitivo universal. Lembra-se que nós já falamos várias vezes nos nossos estudos que os espíritos retiram todo o material que eles necessitam do fluido cósmico universal, que é o elemento primitivo do universo. Tudo é formado, tudo é
acontece pela transformação desses elementos, desse elemento que é o fluido cósmico universal. Então, o que os espíritos fazem? Eles retiram esse material do elemento primitivo universal, submetendo-os por sua vontade às modificações necessárias para atingir o efeito desejado. O que eles querem fazer, então, pela vontade deles, eles direcionam com aquele material que eles retiraram do elemento primitivo universal para, então, obter êxito na tarefa, no seu objetivo. Então, pode produzir a grafite do lápis. Não precisa que tenha uma grafite. Ele pode produzir retirando, então, o material do elemento primitivo. Tinta de impressão ou tinta comum de escrever, até mesmo caracteres tipográficos duros, suficiente para deixar no papel o rebaixo da impressão. Está falando aqui no papel porque geralmente a gente pode deixar um papel para que haja essa escrita. Mas já houve casos também de escrita em paredes, também, e outros que nós vamos relatar o exemplo. Então, qual que é a principal utilidade dessa escrita direta? Constata materialmente um poder oculto. Então, é uma constatação material, porque está ali na parede ou no lápis escrito, sem nenhuma intervenção humana de ninguém que estava presente. Então, constatação material de um poder oculto que encontra nesse processo um novo meio de se manifestar. Então, ele tendo essa oportunidade e as condições necessárias, ele se manifesta através dessa escrita direta. Kardec destaca no item 149 desse mesmo capítulo que essas comunicações raramente são extensas. Elas se limitam a palavras, a sentenças, não são os discursos, não são os tratados. Restringe-se, na maioria das vezes, a alguns sinais ininteligíveis. O que acontece? O espírito não consegue, então, passar uma mensagem inteligível. Então, ele faz lá os rabiscos ou alguma coisa, sinal de que ele está ali presente, mas ele não conseguiu, então, colocar um sinal inteligente para que as pessoas pudessem entender. E essas comunicações também têm acontecido em diversas línguas. Bom, o mais importante fenômeno dessa natureza aconteceu na história da nossa civilização. Na história da nossa civilização grego, judaico, cristã, que é o tronco que nós viemos, principalmente a nossa religião cristã. Foi o que? A inscrição obtida por Moisés ao receber mediunicamente as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Então, a obtenção dos 10 mandamentos por Moisés médium, e naquelas tábuas, então, foram feitas o quê? Escritas diretas para poder passar, então, essa mensagem. Então, para a gente ver que não é de hoje que acontece. Também tem os exemplos. Chico Xavier também falava muito que ele até aconselhava as mães que tinham perdido seus entes queridos, seus filhos, e estavam assim desesperadas, precisando receber uma comunicação deles, que elas então colocassem dentro de uma gaveta papel e fizesse uma prece e aguardasse que, se fosse possível, haveria então ali alguma comunicação. E foram obtidas algumas comunicações
que ele até reproduziu num livreto que ele chamou de Gavetas da Esperança. Então, para a gente ver que esses fenômenos são todos possíveis de acontecer, embora raros, mas que com o auxílio de um médium e com a vontade dos espíritos que vão passar, nós podemos então obter essas comunicações. Bom, o nosso tempo já está se esgotando, então nós vamos terminando hoje, deixando para o próximo programa a continuidade desses capítulos. Claudete Moura, para o divulgar.net.